A chuva fina de outubro caía sobre São Paulo quando Lívia Monteiro ajustou o colar de pérolas no pescoço, observando seu reflexo no espelho do banheiro do hotel. Aos 32 anos, ela havia construído uma carreira impecável como diretora de marketing de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tudo em sua vida seguia um roteiro perfeito. O noivado com Ricardo Cavalcante, herdeiro de um império imobiliário, marcado para daqui a 3 meses. O apartamento de cobertura nos Jardins. As viagens internacionais a negócios. Perfeito demais, talvez. Ela piscou, afastando o pensamento incômodo que a perseguia há semanas. Aquela sensação estranha de estar vivendo a vida de outra pessoa, como se assistisse a um filme em que ela mesma era a protagonista, mas não havia escolhido o papel. O evento corporativo começaria em 15 minutos. Uma gala beneficente para arrecadar fundos para projetos sociais, repleta de CEOs, políticos e formadores de opinião. Lívia respirou fundo, pintou os lábios de vermelho escuro e saiu do banheiro com a postura impecável que todos esperavam dela. O salão estava suntuoso. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luzes douradas sobre os convidados em trajes de gala. Garçons circulavam com taças de champanhe. Lívia pegou uma e começou a circular, cumprimentando conhecidos, sorrindo nos momentos certos, participando de conversas vazias sobre mercado financeiro e tendências de consumo. Foi quando a viu. Do outro lado do salão, próxima a uma das janelas, uma mulher fotografava discretamente os convidados. Ela usava um vestido preto simples, sem joias, mas havia algo em sua postura que a destacava de todos ali. O cabelo castanho avermelhado caía em ondas naturais sobre os ombros. Seus olhos verdes acinzentados observavam tudo com uma intensidade que parecia atravessar as máscaras sociais das pessoas. Lívia ficou paralisada, a taça esquecida na mão. A mulher levantou a câmera e, por um segundo que pareceu eterno, suas lentes apontaram diretamente para ela. Clique! O flash discreto capturou algo que Lívia nem sabia que estava mostrando. Antes que pudesse processar o que sentia, Ricardo apareceu ao seu lado, colocando a mão possessiva em sua cintura. Amor, estava te procurando. Vem, tem uns investidores que quero te apresentar. Lívia deixou-se guiar, mas seus olhos ainda buscavam a mulher da câmera. Quando finalmente conseguiu localizá-la novamente, ela havia desaparecido. O resto da noite passou em um borrão de conversas protocolares e sorrisos automáticos. Lívia pegou-se procurando por aquela presença misteriosa em cada canto do salão, sem sucesso. Quando finalmente Ricardo a levou para casa, ela sentiu uma frustração inexplicável, como se tivesse perdido algo importante sem nem saber o quê. 3 dias depois, Lívia estava em seu escritório revisando propostas de campanha quando sua assistente entrou com um portfólio de fotógrafos freelancers para um projeto especial. A diretoria quer fotos mais humanizadas para o relatório anual. Pessoas reais, emoções verdadeiras. Você entende? Selecionei 3 portfólios. Lívia abriu o primeiro. Fotos técnicas, bem executadas, mas sem alma. O segundo era similar. Quando abriu o terceiro, seu coração disparou. As fotografias eram extraordinárias. Rostos capturados em momentos de vulnerabilidade genuína. Um idoso sorrindo com lágrimas nos olhos. Uma criança correndo em uma favela, descalça mas radiante. Um casal se beijando na chuva, alheio ao mundo. Cada imagem contava uma história completa. Expunha a essência humana sem filtros. No canto inferior direito de cada foto, uma assinatura discreta. Aurora Silveira. Quero esta. Lívia ouviu sua própria voz dizer, mais alta que o necessário. Ótimo, vou agendar uma reunião. 2 dias depois, Lívia esperava na sala de reuniões, nervosa de uma forma que não experimentava desde a adolescência. Tinha ensaiado mentalmente como seria profissional, objetiva, distante. Então a porta se abriu, e Aurora Silveira entrou, e todos aqueles planos evaporaram. Pessoalmente, ela era ainda mais impressionante. Usava jeans desbotados, uma camiseta branca simples e uma jaqueta de couro surrada. Nenhuma maquiagem, apenas a beleza crua de quem não tentava impressionar ninguém. Seus olhos encontraram os de Lívia, e algo elétrico atravessou o ar entre elas. Lívia Monteiro? Aurora estendeu a mão. Sua voz era rouca, com uma cadência suave que fez a pele de Lívia arrepiar. Sim, prazer. O aperto de mão durou 1 segundo a mais do que deveria. As palmas de Lívia estavam suadas. Sentaram-se uma de frente para a outra. Lívia tentou focar na apresentação do projeto.
mas estava hipnotizada pela forma como Aurora a observava, como se enxergasse além da executiva polida, direto para a mulher confusa e assustada por baixo. Seu trabalho é extraordinário, Lívia conseguiu dizer. Obrigada. Eu tento capturar o que as pessoas escondem, o que sentem, mas não dizem. Os olhos de Aurora não se desviavam. Como naquele evento, semana passada. Você estava no salão, mas não estava realmente lá. Vi isso através da lente. Lívia sentiu o sangue subir para o rosto. Você se lembra de mim? Seria impossível esquecer. Um meio sorriso curvou os lábios de Aurora. Você é difícil de ignorar, Lívia. O ar ficou denso, carregado de algo não dito. Lívia engoliu em seco, tentando recuperar o controle da situação. Bem, sobre o projeto, ela abriu a pasta, mas suas mãos tremiam levemente. Precisamos de uma série de fotografias que humanizem nossa marca. Funcionários, clientes, comunidades que impactamos. Algo autêntico. Autêntico. Aurora repetiu a palavra como se provasse seu sabor. É engraçado como as grandes corporações querem autenticidade nas fotos, mas não na vida. Desculpe? Lívia arqueou uma sobrancelha, sentindo-se desafiada. Não quis ofender. É só que... Você trabalha naqui? Neste prédio de vidro e aço com essa roupa perfeita, esse penteado impecável? E ainda assim, quando olhei através da câmera, vi alguém aprisionada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lívia deveria estar ofendida, defender-se, encerrar a reunião. Mas algo naquelas palavras ressoou tão profundamente que doeu. Você não me conhece, ela disse, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Não, mas gostaria de conhecer. Aurora se inclinou levemente para a frente. A verdadeira você, não esta versão corporativa. Lívia deveria ter encerrado ali. Deveria ter agradecido, dispensado Aurora e escolhido outro fotógrafo. Mas não conseguiu. Em vez disso, ouviu-se dizendo: Então aceita o projeto? Sim, com uma condição. Qual? Você vem comigo nas sessões de foto. Quero que veja como eu trabalho, como capturo a verdade das pessoas. Talvez assim você entenda o que vi em você. Era uma má ideia. Lívia sabia disso, mas a sentiu mesmo assim. Nos dias seguintes, elas começaram a trabalhar juntas. Aurora a levava para lugares que Lívia nunca havia visitado em sua própria cidade. Uma cooperativa de costureiras na Zona Leste, uma oficina mecânica onde ex-presidiários reconstruíam suas vidas, um projeto de teatro com jovens de comunidades carentes. Em cada lugar, Lívia observava fascinada como Aurora se conectava com as pessoas. Ela não apenas fotografava, ela conversava, ouvia, ria, chorava às vezes, e capturava momentos de humanidade tão crua e bela que Lívia sentia seu coração apertar. Como você faz isso? Lívia perguntou uma tarde, enquanto dirigiam de volta ao escritório. Fazer o quê? Fazer as pessoas se abrirem assim, mostrarem seus verdadeiros eus. Aurora olhou para ela com aqueles olhos impossíveis. Eu mostro o meu primeiro. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade. Se você quer verdade, precisa dar verdade. E se a verdade for complicada demais, então é ainda mais importante dizê-la. Lívia desviou o olhar para a janela. As luzes da cidade começavam a se acender no crepúsculo. Ela sentiu a mão de Aurora tocar levemente a sua no câmbio do carro. Lívia, ela não se mexeu, não respirou. Olha para mim. Lentamente, Lívia virou a cabeça. Estavam paradas em um sinal vermelho, o mundo continuando ao redor delas, enquanto algo fundamental mudava dentro daquele carro. Eu sei, Aurora sussurrou. Sobre você, sobre o que você sente, mas não diz. Você não sabe nada sobre mim. Mas a voz de Lívia saía sem convicção. Sei que você está noiva. Vi o anel. Sei que deveria estar feliz, mas não está. Sei que quando você me olha, sente o mesmo que eu sinto quando olho para você. O sinal abriu. Alguém buzinou atrás delas. Lívia pisou no acelerador, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que Aurora podia ouvi-lo. Eu preciso ir, ela disse quando finalmente pararam em frente ao prédio comercial. Lívia, espera. Não. Lívia saiu do carro rápido demais, quase tropeçando. Obrigada pela carona. Nos vemos na próxima sessão. Ela entrou no prédio sem olhar para trás, mas sentiu os olhos de Aurora em suas costas como uma queimadura doce e perigosa. Naquela noite, deitada ao lado de Ricardo que roncava suavemente, Lívia encarou o teto no escuro. As palavras de Aurora ecoavam em sua mente.
Sei que quando você me olha, sente o mesmo que eu sinto quando olho para você. Pela primeira vez em anos, Lívia admitiu para si mesma uma verdade que vinha reprimindo desde a adolescência. Uma verdade que construíra sua vida inteira para negar. E agora, encontrando Aurora, essa verdade ameaçava destruir tudo que ela havia construído, ou libertá-la. Os dias seguintes foram tortura. Lívia tentou cancelar as próximas sessões de fotos, inventando desculpas sobre reuniões urgentes e viagens. Mas o projeto era importante demais, e sua assistente insistiu que sua presença era necessária. Assim, ela se viu novamente com Aurora, desta vez em um orfanato na periferia. As crianças corriam ao redor delas, gritando e rindo, alheias à tempestade silenciosa que acontecia entre as duas mulheres. Aurora trabalhava com sua câmera, agachando-se para ficar na altura das crianças, fazendo-as rir com caretas bobas. Lívia observava de longe, encostada em uma parede, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Uma menina de uns 6 anos se aproximou dela, puxando sua saia de alfaiataria. "Você é muito bonita", a criança disse com a honestidade brutal das crianças. "Mas parece triste. Por que você tá triste?" Lívia se agachou, nivelando-se à altura da menina. "Não estou triste, querida." "Tá sim. Minha mãe também ficava assim antes de ir embora. Triste por dentro, mas fingindo por fora." As palavras acertaram Lívia como um soco. Antes que pudesse responder, ouviu o clique da câmera. Aurora havia capturado aquele momento. A executiva polida agachada no chão sujo, vulnerável diante de uma criança que enxergava através de suas máscaras. Quando a sessão terminou e voltaram para o carro, o silêncio era insuportável. Aurora dirigia desta vez, seus dedos tambor, ando no volante no ritmo de uma música que só ela ouvia. "Você não precisa ter medo de mim", ela disse finalmente. "Não tenho medo de você. Então tem medo de você mesma." Não era uma pergunta. Lívia não respondeu. Aurora suspirou e parou o carro em um mirante que dava vista para a cidade. O sol se punha em tons de laranja e rosa, transformando os arranha-céus em silhuetas dramáticas. "Vou contar uma história", Aurora disse, desligando o motor. "Quando eu tinha 20 anos, estava noiva também. Um cara legal, família tradicional, futuro garantido. Eu deveria estar feliz, mas estava morrendo por dentro. Uma noite, em uma festa, conheci uma mulher. E quando ela me olhou, eu soube. Soube quem eu realmente era, o que eu realmente queria. E foi apavorante." Lívia virou-se para encará-la, a respiração presa. "O que você fez?" "Rompi o noivado. Perdi a família, os amigos, a vida que tinha. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas também a mais necessária. Porque viver uma mentira, mesmo uma mentira confortável, é morrer um pouco a cada dia." "E a mulher? A da festa?" Um sorriso triste. "Ela escolheu a mentira confortável. Casou-se com um homem, teve filhos, uma vida perfeita na superfície. Ainda a vejo às vezes nas redes sociais, sorrindo em fotos de família, mas com os mesmos olhos vazios que você tem. Meus olhos não estão vazios." "Não?" Aurora se virou completamente para ela. "Então me diz, Lívia, quando foi a última vez que você se sentiu realmente viva? Realmente você mesma?" A pergunta ficou suspensa no ar entre elas. Lívia abriu a boca, fechou-a novamente. Não conseguia lembrar. E essa percepção a apavorou. "Eu tenho uma vida boa", ela disse, mas soou como uma defesa fraca. "Uma carreira, um noivo que me ama, uma família que me apoia. Eu não posso simplesmente jogar tudo isso fora por... Por quê?" Diz. "Por uma confusão, uma fase. Sei lá." "Isso não é uma fase, Lívia. E você sabe disso." Aurora se inclinou, ficando tão perto que Lívia podia sentir o calor emanando de seu corpo. O perfume suave de sândalo e algo mais selvagem. "O que você sente quando me olha? Diz a verdade. Só dessa vez seja honesta." O coração de Lívia batia tão forte que doía. Ela olhou para aqueles olhos verdes acinzentados e viu tudo que sempre negara a si mesma, refletido neles. Desejo, possibilidade, verdade. "Eu sinto..." Sua voz tremeu. "Eu sinto que estou na beira de um precipício, e você está me pedindo para pular." "Não." Aurora levantou a mão lentamente, dando tempo para Lívia se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Os dedos de Aurora tocaram seu rosto com uma delicadeza que a fez estremecer. "Estou dizendo que você já está pulando, e tem sido assim a vida inteira. Só que agora, pela primeira vez, tem alguém aqui embaixo para te pegar." Então Aurora a beijou.
Foi suave no início, quase hesitante, lábios macios pressionando os de Lívia, perguntando uma questão que não precisava de palavras. E Lívia, a Lívia sempre controlada, sempre racional, se perdeu completamente. Ela afundou as mãos no cabelo de Aurora, puxando-a mais perto, aprofundando o beijo com uma urgência que vinha de anos de repressão. Aurora gemeu baixinho, sua mão deslizando do rosto de Lívia para sua nuca, sua língua explorando, provocando, despertando sensações que Lívia nunca soubera que existiam. Quando finalmente se separaram, ambas estavam sem fôlego. Lívia encostou a testa na de Aurora, os olhos fechados, tremendo. Eu não posso fazer isso, ela sussurrou, mas suas mãos ainda agarravam Aurora como se ela fosse a única coisa real no mundo. Você acabou de fazer. Eu tenho um noivo, uma família, uma reputação. Você tem uma vida que não é sua. Aurora recuou um pouco, obrigando Lívia a abrir os olhos e encará-la. Mas eu não vou te pressionar. Essa tem que ser sua escolha. Só quero que você saiba que existe outra possibilidade. Uma vida onde você não precisa fingir, onde você pode ser livre. Comigo, se você quiser. Ou sozinha, se preferir. Mas livre. Lívia se afastou, a realidade caindo sobre ela como água gelada. O que ela havia feito? Trair a Ricardo, trair a sua família, trair a tudo que construíra. Me leva de volta, ela disse, sua voz fria novamente, a máscara corporativa de volta no lugar. Aurora assentiu sem dizer nada e ligou o carro. A volta foi silenciosa, mas o ar estava carregado de tudo que não diziam. Quando pararam em frente ao prédio, Lívia já estava com a mão na maçaneta quando Aurora falou: Lívia, eu vou estar aqui. Quando você estiver pronta para admitir a verdade, eu vou estar aqui. Lívia não respondeu. Saiu do carro e não olhou para trás. Naquela noite, ela cancelou o jantar com Ricardo, inventando uma enxaqueca. Ficou em casa, tomou uma garrafa inteira de vinho e chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela vida que tinha, pela vida que queria, pela impossibilidade de conciliar as duas. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Sei que você está com medo, mas medo de viver é pior que medo de morrer. Pensa nisso. Lívia olhou para a tela por longos minutos. Então, com dedos trêmulos, digitou uma resposta. Encontra comigo amanhã, à noite, em algum lugar onde ninguém nos conheça. A resposta veio imediata. Te mando o endereço. Vem. Lívia sabia que estava cruzando uma linha da qual não haveria volta, mas pela primeira vez na vida não se importava. Parte 3. O bar era pequeno e escondido em uma viela no bairro da Vila Madalena. Música jazz tocava baixo, luzes suaves criavam sombras íntimas. E ninguém ali conhecia Lívia Monteiro, a executiva impecável. Ela se sentia simultaneamente exposta e livre. Aurora já estava lá, sentada em um canto, vestindo jeans e uma camisa preta aberta até o terceiro botão. Quando seus olhos se encontraram, algo passou entre elas. Um reconhecimento, uma promessa não dita. Lívia se sentou, suas mãos nervosas brincando com o guardanapo na mesa. Você veio, Aurora disse suavemente. Não deveria ter vindo. Mas veio. Um sorriso pequeno, esperançoso. Quer beber algo? Uísque. Puro. As duas beberam em silêncio por um momento, o peso da situação pairando sobre elas. Finalmente, Lívia falou. Eu nunca fiz isso antes. Isso o quê? Isso. Estar com uma mulher. Trair alguém. Ir contra tudo que sempre acreditei sobre mim mesma. Aurora estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo-a de Lívia. Você não está indo contra si mesma. Está finalmente indo ao encontro de si mesma. Fácil para você dizer. Você já enfrentou isso. Já passou por essa transformação. Lívia pausou, engolindo as lágrimas. Eu tenho 32 anos e não sei quem sou. Como isso é possível? Porque você passou a vida toda sendo quem te disseram para ser. Filha perfeita, aluna perfeita, profissional perfeita, noiva perfeita. Mas a perfeição é uma prisão, Lívia, e você tem a chave. E se eu abrir essa prisão e não souber o que fazer com a liberdade? Então, nós descobrimos juntas. Aurora apertou sua mão. Não estou pedindo para você largar tudo hoje. Estou pedindo para você se dar uma chance. De explorar, de sentir, de descobrir quem você realmente é quando ninguém está olhando. Lívia olhou para suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Era tão simples aquele toque. E tão revolucionário. Minha família jamais aceitaria. Meu pai é coronel do exército, tradicional, conservador.
Minha mãe organizou meu casamento desde que eu tinha 15 anos. Ricardo, ele me ama à sua maneira. Como eu vou destruir tudo isso? A questão não é essa. Aurora se inclinou para a frente. A questão é, você consegue viver com essa mentira por mais quanto tempo? Até o casamento? Até ter filhos? Até envelhecer ao lado de um homem que você respeita, mas não ama da forma que deveria? Enquanto uma parte de você morre um pouco mais a cada dia? As palavras eram duras, mas necessárias. Lívia bebeu o resto do uísque de um gole, sentindo a queimação descer pela garganta. Me mostra, ela disse de repente. Mostrar o quê? Sua vida. Como é ser livre. Como é viver sem mentiras. Aurora sorriu. Aquele sorriso que fazia o coração de Lívia disparar. Vem. Elas saíram do bar e Aurora a levou para seu apartamento. Um loft pequeno em um prédio antigo, com paredes de tijolo aparente cobertas de fotografias. Não as fotos polidas para clientes, mas as verdadeiras. Retratos crus de amor entre mulheres, mãos entrelaçadas, beijos apaixonados, momentos de intimidade capturados com respeito e beleza. Lívia andou pelo espaço, absorvendo cada imagem. Havia algo nelas que a fazia doer e se sentir esperançosa ao mesmo tempo. Essas fotos, você vive assim? Abertamente? Sim. E não foi fácil chegar aqui. Perdi pessoas que amava. Fui rejeitada, xingada, ameaçada. Mas ganhei a mim mesma. E isso vale qualquer preço. Lívia se virou para ela, lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Eu tenho tanto medo. Aurora cruzou o espaço entre elas e a abraçou. Lívia se desmoronou naqueles braços, chorando anos de repressão, de negação, de viver uma vida que nunca foi sua. Tá tudo bem ter medo, Aurora murmurou contra seu cabelo. Mas não deixa o medo te impedir de viver. Quando Lívia finalmente se acalmou, ela olhou para Aurora com os olhos vermelhos mais determinados. Me beija de novo, mas dessa vez, me ensina. Me mostra como é quando é real. Aurora a guiou até o sofá, sentando-a delicadamente. Ela se ajoelhou entre as pernas de Lívia, suas mãos repousando nos joelhos da outra mulher. Posso? Ela perguntou. E Lívia assentiu, incapaz de falar. O beijo foi diferente desta vez. Mais lento, mais intencional. Aurora explorava, mapeava, descobria cada reação de Lívia. Quando sua mão deslizou pela coxa de Lívia por cima da saia, ela sentiu o corpo inteiro tremer. Você quer que eu pare? Aurora sussurrou contra seus lábios. Não, por favor, não pare. O que se seguiu foi uma descoberta. Aurora desabotoou a blusa de Lívia com uma paciência reverente, beijando cada pedaço de pele revelada. Lívia estava tremendo, não de frio, mas de antecipação, de medo, de desejo tão intenso que doía. Quando Aurora tocou seus seios por cima do sutiã, Lívia gemeu baixinho, um som que nunca havia feito antes. Tudo era diferente, mais suave, mais intuitivo, como se seus corpos falassem a mesma língua. Você é tão linda, Aurora murmurou, seus lábios trilhando um caminho pelo pescoço de Lívia. Sempre achei, desde a primeira vez que te vi. Aurora, Lívia puxou seu rosto para cima, forçando-a a olhar nos seus olhos. Eu preciso que você saiba. Isso não é só curiosidade para mim. Você não é um experimento. Eu sinto algo real por você. E isso me apavora. Eu também sinto. Aurora beijou sua testa, suas pálpebras, suas bochechas. E também estou apavorada, porque sei que isso vai ser complicado. Vai doer. Mas também sei que vale a pena. Elas fizeram amor pela primeira vez naquela noite, no apartamento pequeno de Aurora, sob as fotografias que celebravam o amor sem vergonha. Foi diferente de tudo que Lívia havia experimentado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada toque era uma revelação, cada beijo uma libertação. Depois, deitadas entrelaçadas no sofá estreito, cobertas apenas com um lençol fino, Lívia rastreou padrões invisíveis no braço de Aurora. Como eu volto depois disso? Ela perguntou baixinho. Como eu volto para minha vida e finjo que isso não aconteceu? Talvez você não volte. Talvez você siga em frente. Para onde? Para onde seu coração te levar? Lívia riu tristemente. Meu coração tá me levando direto para um desastre. Ou para a salvação. Depende de como você olha. Aurora a puxou mais perto. Fica comigo hoje à noite. Amanhã você decide o que fazer. Mas hoje só existe isso. Nós duas aqui sem máscaras. Lívia assentiu e se aninhou mais perto,
sentindo pela primeira vez na vida que estava exatamente onde deveria estar. Mas quando o sol nasceu, trazendo a realidade de volta, o peso das decisões que precisava tomar caiu sobre ela como uma avalanche. Ela se vestiu em silêncio, observada por Aurora que permanecia na cama, vulnerável e esperançosa. Lívia, eu preciso pensar. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Só, não desiste de mim, ok? Só me dá tempo para descobrir como fazer isso sem destruir a vida de todo mundo. Aurora se levantou, envolvendo-se no lençol. Eu espero, mas não para sempre, porque a vida é curta demais para viver com medo, e eu não vou assistir você se perder de novo. Lívia a beijou uma última vez, despejando naquele beijo tudo o que não conseguia dizer. Então saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Os próximos dias foram um inferno. Lívia tentou voltar à normalidade, mas tudo havia mudado. Ricardo notou sua distância. Sua mãe perguntou se estava doente. No trabalho, ela ficava olhando para o portfólio de Aurora, relembrando cada momento. Uma semana depois, Ricardo a levou para jantar em um restaurante caro. No meio da refeição, ele pegou sua mão sobre a mesa. Lívia, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja honesta comigo. O coração dela disparou. O que é? Você ainda quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia olhou para Ricardo, seu rosto bonito, seus olhos preocupados, suas mãos segurando as dela com tanta expectativa. Ele era um bom homem. Não merecia mentiras. Por que você está perguntando isso? Ela disse, ganhando tempo. Porque você está diferente, distante. Eu te conheço há 5 anos, Lívia. Sei quando algo está errado. Ele apertou suas mãos. Se você mudou de ideia sobre o casamento, sobre nós, eu preciso saber, mas preciso que você seja honesta. As palavras de Aurora ecoaram em sua mente. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade. Se você quer verdade, precisa dar verdade. Lívia retirou suas mãos das dele, entrelaçando os dedos no colo. Ricardo, você me ama? Claro que sim. É por isso que estamos juntos. Não, eu disse. Você me ama? Me conhece de verdade? Sabe quem eu sou por baixo da executiva bem-sucedida? Da filha perfeita? Da noiva ideal? Ele pareceu confuso. Sim, claro. Então me diz, qual é minha cor favorita? Qual foi meu maior sonho quando criança? O que me mantém acordada à noite? O que me faz realmente feliz? Ricardo abriu a boca, fechou-a novamente. A verdade estava escrita em seu rosto. Ele não sabia. Nós somos compatíveis, ele disse finalmente defensivo. Nossas famílias se encaixam. Nossos objetivos de vida se alinham. Isso não é amor? É conveniência. E talvez seja suficiente para você. Mas não é para mim. Não mais. Lívia, o que está acontecendo? Tem outra pessoa? E ali estava. A pergunta que ela sabia que viria. Ela poderia mentir, desviar, manter a fachada por mais um tempo. Ou poderia ser corajosa. Sim, ela disse suavemente. Há outra pessoa. Mas não é sobre essa pessoa. É sobre mim. Sobre finalmente admitir quem eu sou. E quem você é? Lívia respirou fundo. As próximas palavras mudariam tudo. Não havia volta. Eu sou gay, Ricardo. Sempre fui. E passei a vida inteira negando, reprimindo, tentando me encaixar no molde que todos esperavam. Mas não posso mais. Estou morrendo por dentro. A expressão de Ricardo passou por vários estágios. Choque, descrença, raiva e, finalmente, uma tristeza profunda. Quanto tempo? Ele perguntou, sua voz tensa. Quanto tempo você soube? Sempre soube, no fundo. Mas só recentemente tive coragem de admitir. E essa outra pessoa, ela é uma mulher. Sim. Ricardo recostou-se na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Meu Deus. 5 anos, Lívia. 5 anos de relacionamento, de planos, de futuro. E tudo era mentira? Não era mentira. Eu te respeitava. Te admirava. Queria que funcionasse. Mas respeito não é amor apaixonado. E eu não posso casar com você sabendo que nunca poderei te amar da forma que você merece. E seus pais? O que você vai dizer para eles? Pro seu pai? A verdade. E se eles não aceitarem, vou ter que aprender a viver com isso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lívia agora, mas sua voz estava firme. Eu sinto muito, Ricardo. Você não merecia isso. Mas também não mereço viver uma mentira pelo resto da minha vida. Ele se levantou abruptamente, jogando o guardanapo sobre a mesa. Eu preciso ir. Não consigo estar aqui agora. Ricardo. Não. Não.
Ele caminhou alguns passos, então virou-se. Espero que valha a pena, Lívia. Espero que essa mulher faça você feliz, porque você acabou de explodir nossas vidas por ela. Não foi por ela, foi por mim. Mas ele já havia saído, deixando Lívia sozinha no restaurante, tremendo, mas também estranhamente aliviada. A verdade estava fora. Não havia mais como voltar atrás. Ela pegou o telefone com dedos trêmulos e digitou uma mensagem para Aurora. Terminei com ele. Contei a verdade. E agora estou apavorada e quero te ver. A resposta veio em segundos. Vou te buscar. Onde você está? 20 minutos depois, Aurora chegou de moto. Ela tirou o capacete, seus olhos buscando os de Lívia com preocupação. Você está bem? Não, mas também estou. Isso faz sentido? Aurora sorriu suavemente, estendendo-lhe um capacete. Faz todo o sentido. Vem, vamos sair dessa cidade por um tempo. Elas dirigiram por horas, até chegarem à praia. Era tarde da noite. Não havia ninguém. O som das ondas era o único barulho além dos batimentos acelerados de seus corações. Sentaram-se na areia, Lívia apoiada contra o peito de Aurora, olhando as estrelas. Eu fiz a coisa certa? Lívia perguntou baixinho. Você fez a coisa honesta. E isso é sempre certo, mesmo quando dói. Meus pais vão me odiar. Talvez não. As pessoas às vezes surpreendem. Meu pai definitivamente vai. Eu conheço ele. Aurora beijou o topo de sua cabeça. Então, ele vai perder a oportunidade de conhecer sua filha de verdade. E a perda é dele, não sua. Elas ficaram ali por horas, apenas existindo juntas, sem pressas, sem máscaras. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons de rosa e dourado, Lívia se virou nos braços de Aurora. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Eu sei que é cedo, que é intenso, que talvez seja loucura, mas eu te amo e preciso que você saiba. Os olhos de Aurora se encheram de lágrimas. Eu também te amo, desde o primeiro momento, e vou estar aqui, não importa o que venha. Elas se beijaram enquanto o sol nascia, um novo dia trazendo possibilidades infinitas. Mas a realidade é cruel, e as consequências das escolhas de Lívia não demoraram a chegar. Sua mãe ligou no dia seguinte, histérica. Ricardo havia contado tudo. Como você pôde nos fazer isso? Nos humilhar assim? O casamento está agendado. Os convites foram enviados. As pessoas estão falando. Lívia tentou explicar, mas sua mãe desligou antes que pudesse terminar. No trabalho, os olhares mudaram. Alguém havia espalhado fofocas. Sua assistente evitava contato visual. Reuniões eram remarcadas sem explicação. Uma semana depois, ela foi chamada ao escritório do CEO. Lívia, você sabe o quanto valorizamos sua contribuição aqui, ele começou, e ela soube imediatamente onde aquilo ia dar. Mas dadas as circunstâncias recentes e o ambiente corporativo que mantemos, achamos melhor se você considerar um afastamento temporário. Você está me demitindo porque sou gay? Não. Estamos oferecendo uma licença remunerada enquanto as coisas se acalmam. É pelo seu próprio bem. Mas ambos sabiam a verdade. Ela estava sendo punida por ser autêntica. Lívia saiu do prédio em choque. Tudo estava desmoronando. Sua família, sua carreira, sua vida cuidadosamente construída. Ela se sentou em um banco na calçada e simplesmente chorou. Foi assim que Aurora a encontrou, depois que Lívia finalmente conseguiu discar seu número. Hey! Aurora a abraçou forte. Eu tô aqui. Você não está sozinha. Eu perdi tudo. Lívia soluçou. Tudo. Você não perdeu nada. Você se libertou. E sim, dói como o inferno agora. Mas você vai reconstruir. E dessa vez, vai ser uma vida de verdade. Não uma fantasia que outros criaram pra você. E se eu não conseguir? E se for tarde demais? Nunca é tarde demais pra ser quem você é. E eu vou estar aqui em cada passo do caminho se você me deixar. Lívia se agarrou a ela, permitindo-se finalmente ser vulnerável, ser imperfeita, ser humana. Mas a provação maior ainda estava por vir. Seu pai exigiu uma reunião para conversar sobre essa fase que você está passando. Lívia sabia que não seria uma conversa. Seria uma guerra. O confronto com a família aconteceu em uma tarde de domingo, na casa onde Lívia crescera. Sua mãe estava visivelmente perturbada, com olhos inchados de tanto chorar. Seu pai sentava-se rígido na cabeceira da mesa, o rosto uma máscara de desaprovação. Lívia estava acompanhada de Aurora. Ela havia insistido em vir,
mesmo Lívia tentando protegê-la do que sabia que viria. Então é verdade, seu pai começou, sua voz gelada. Minha filha virou sapatão. Papai, não me chame assim. Criei você melhor do que isso. Te dei educação, oportunidades, um nome respeitável. E você joga tudo fora por isso? Ele apontou desdenhosamente para Aurora. Aurora permaneceu calma, sua mão segurando firmemente a de Lívia sob a mesa. Eu não joguei nada fora, Lívia disse, sua voz tremendo, mas determinada. Eu finalmente encontrei quem eu sou. E se você não consegue aceitar isso, então... Então o quê? Você vai me desafiar? Me desrespeitar na minha própria casa? Seu pai se levantou bruscamente. Eu não criei uma filha. Criei uma farsa. As palavras cortaram fundo. Lívia sentiu lágrimas queimando, mas recusou-se a deixá-las cair. O senhor está certo, ela disse finalmente. Eu fui uma farsa. Por 32 anos vivi a vida que vocês queriam que eu vivesse. Fui a filha perfeita, a noiva perfeita, a executiva perfeita. Mas nunca fui eu mesma. E isso acabou. Você tá jogando sua vida no lixo por uma fase. Sua mãe interveio, sua voz chorosa. Isso vai passar, filha. Você só tá confusa. Não é confusão, mãe. É clareza. Pela primeira vez na minha vida eu sei quem sou. E quem é você? Seu pai rosnou. Uma aberração? Uma vergonha pro sobrenome que carrega? Aurora apertou a mão de Lívia mais forte, dando-lhe força. Eu sou uma mulher gay, Lívia disse, cada palavra custando, mas também libertando. Sou uma mulher que ama outra mulher. E se isso te envergonha, então o problema é seu, não meu. Seu pai deu um passo ameaçador em sua direção. Você sai dessa casa e não volta. Você me ouviu? Não tem mais família aqui. Coronel, Aurora falou pela primeira vez, sua voz firme e mais respeitosa. Com todo respeito, o senhor tá escolhendo preconceito sobre amor. Tá escolhendo vergonha sobre ter uma filha. Eu sei que isso é difícil pra vocês. Mas Lívia é a mesma pessoa que sempre foi. Só agora ela tá sendo honesta. Eu não pedi sua opinião. Ele cuspiu. Você corrompeu minha filha. Ninguém me corrompeu. Lívia interveio. Aurora me mostrou que é possível ser autêntica. Mas a escolha foi minha. Sempre foi minha. Sua mãe chorava abertamente agora. Lívia, por favor, pensa no que você tá fazendo. Você vai perder tudo. Eu já perdi tudo. Ou melhor, eu soltei tudo que estava me prendendo. E pela primeira vez, posso respirar. Houve um longo silêncio. Então seu pai falou, cada palavra carregada de finalidade. Você tem até amanhã para pegar suas coisas. Depois disso não quero mais ver sua cara. Para mim, você morreu hoje. A dor dessas palavras foi quase física, mas Lívia se manteve firme. Então me despeço, ela disse, sua voz quebrando apenas um pouco. Espero que um dia vocês entendam. Mas se não entenderem, vou aprender a viver com isso. Porque a alternativa é morrer por dentro. E eu não vou fazer mais isso. Ela e Aurora saíram daquela casa pela última vez. No carro, Lívia finalmente desmoronou, soluçando contra o ombro de Aurora. Eu perdi eles. Ela chorou. Perdi minha família. Não, você se encontrou. E eu sei que dói agora. Mas você é mais forte do que pensa. E não está sozinha. Nunca mais vai estar. Nos meses seguintes, Lívia reconstruiu sua vida do zero. Não foi fácil. Ela mudou-se para o apartamento de Aurora temporariamente, procurou outro emprego em uma empresa mais inclusiva, lidou com a perda da família com a ajuda de terapia. Mas houve momentos de beleza no meio da dor. A primeira vez que elas andaram de mãos dadas na rua sem esconder. A primeira vez que Lívia disse minha namorada e sentiu orgulho em vez de vergonha. O primeiro beijo público, ousado e libertador. Aurora estava lá em cada passo, paciente, amorosa, compreensiva. 6 meses depois, Lívia havia se estabelecido em uma nova empresa, uma startup de tecnologia que valorizava a diversidade. Ela estava em uma reunião quando sua nova assistente entrou com uma expressão estranha. Tem uma mulher aqui. Disse que é sua mãe. O coração de Lívia parou. Ela saiu da reunião e encontrou sua mãe no lobby, visivelmente mais velha, mais frágil do que lembrava. Mãe, Lívia, eu posso conversar contigo? Elas foram para uma cafeteria próxima. Sentaram-se em silêncio por um longo momento antes que sua mãe finalmente falasse. Seu pai não sabe que eu tô aqui, e provavelmente me mataria se soubesse. Ela pausou, suas mãos tremendo em torno da xícara de café. Mas eu tinha que ver você. Tinha que dizer, eu sinto muito. Lívia sentiu lágrimas queimando. Mãe, deixa eu terminar.
Eu passei esses meses pensando sobre o que você disse, sobre viver uma mentira, e percebi que, talvez você esteja certa. Eu passei a vida inteira tentando ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, seguindo todas as regras, e talvez eu nunca tenha realmente vivido. Ela olhou para Lívia com lágrimas nos olhos. Você é corajosa, mais corajosa do que eu jamais fui, e eu tô orgulhosa de você, mesmo que não possa dizer isso na frente do seu pai. Você acabou de dizer, Lívia sussurrou, suas próprias lágrimas caindo livremente agora. Eu quero conhecer ela, Aurora. Quero saber sobre sua vida, sua felicidade, mesmo que tenha que ser em segredo por um tempo. Não era tudo. Não era a aceitação completa, mas era um começo. 1 ano depois, Lívia e Aurora se mudaram para um apartamento próprio, adotaram um cachorro, construíram uma vida juntas. Lívia lançou sua própria agência de marketing, focada em empresas LGBTQ+. Aurora continuava fotografando histórias de amor e resistência. E em uma tarde ensolarada de primavera, elas se casaram em uma cerimônia íntima na praia, cercadas de amigos verdadeiros e algumas pessoas inesperadas, incluindo a mãe de Lívia, que veio escondida, mas veio. Quando trocaram votos, Lívia olhou nos olhos de Aurora e viu seu futuro refletido ali. Um futuro que havia custado caro, mas que era inteiramente seu. Eu te amo, ela disse, sua voz firme e clara. Obrigada por me ensinar a ser livre. Eu te amo, Aurora respondeu, sorrindo através das lágrimas. Obrigada por ter coragem de pular. Elas se beijaram enquanto o sol se punha, pintando o céu de cores impossíveis. E pela primeira vez em sua vida, Lívia sabia com certeza absoluta que estava exatamente onde deveria estar. Não foi um final de conto de fadas. Houve cicatrizes, perdas, batalhas ainda por lutar. Mas era real. Era delas. Era amor. E isso valia tudo. Meses depois, em uma manhã preguiçosa de domingo, Lívia acordou com o cheiro de café e panquecas. Ela caminhou até a cozinha e encontrou Aurora cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã, usando apenas uma camiseta velha e shorts. O cachorro, um Golden Retriever chamado Sol, dormia aos seus pés. Bom dia, amor da minha vida, Aurora disse sem se virar, como se soubesse exatamente quando Lívia entrava no cômodo. Lívia a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Bom dia, o que estamos comemorando? A vida. Só isso. A vida. E era verdade. Não precisavam de grandes ocasiões para celebrar. Cada dia acordando juntas, livres para serem elas mesmas, era uma vitória. Lívia pegou seu celular e viu uma notificação. Sua agência havia acabado de fechar um contrato com uma das maiores empresas de tecnologia do país. Uma empresa que valorizava a diversidade de verdade. Ela mostrou para Aurora, que gritou de alegria e a rodou pela cozinha. Eu sempre soube que você ia conseguir. Estou tão orgulhosa de você. Nada disso teria acontecido sem você, Lívia disse, seus olhos marejados de emoção. Você me salvou, Aurora. Me mostrou que era possível viver de verdade. Não, amor, você se salvou. Eu só mostrei a porta. Você teve coragem de atravessá-la. Naquela tarde, elas receberam a visita de algumas amigas do grupo de apoio LGBTQ+, que Lívia havia começado a frequentar. Entre risadas, histórias e muito vinho, Lívia percebeu algo fundamental. Ela havia perdido a família que nasceu, mas ganhou uma família escolhida. E essa família a aceitava completamente, sem julgamentos, sem condições. Quando o telefone tocou naquela noite, Lívia quase não atendeu, mas algo a fez pegar. Lívia! Era a voz de sua mãe, mas havia algo diferente nela. Seu pai, ele teve um infarte. Está no hospital. O mundo parou. Por mais que ele a tivesse rejeitado, ainda era seu pai. Eu vou, ela disse simplesmente. Aurora segurou sua mão. Não vai sozinha. Vou com você. No hospital, Lívia encontrou sua mãe nos corredores. Ela a abraçou forte. E pela primeira vez em mais de 1 ano, Lívia sentiu o calor materno que tanto havia sentido falta. Ele está estável, mas ele quer te ver. Lívia entrou no quarto sozinha. Seu pai estava na cama, conectado a monitores, parecendo menor, mais vulnerável do que ela jamais o vira. Papai, ela disse suavemente. Ele abriu os olhos, e para sua surpresa, lágrimas escorreram. Filha, eu pensei...
Pensei que ia morrer sem te ver de novo. Sua voz estava fraca. E percebi que passei esse tempo todo com raiva da pessoa errada. A raiva deveria ter sido de mim mesmo, por ser covarde demais para aceitar que minha filha é mais corajosa que eu jamais fui. Lívia sentou-se ao lado da cama, segurando sua mão. Papai. Não, me deixa terminar. Você está feliz? Com essa vida que escolheu? Sim, mais feliz do que jamais fui. Ele assentiu lentamente. Então eu estava errado. E sinto muito. Por tudo. Não foi uma reconciliação completa. Levaria tempo, terapia familiar, muitas conversas difíceis. Mas foi um começo. E às vezes, um começo é tudo o que precisamos. 6 meses depois, em uma festa de aniversário da agência de Lívia, sua mãe apareceu e trouxe seu pai com ela. Ele ainda estava se recuperando, mas estava lá. E quando Aurora se aproximou para cumprimentá-los, ele estendeu a mão. Aurora, obrigado por cuidar da minha filha. Não era perfeito. Ainda havia desconforto, momentos tensos, mas era real e era progresso. Naquela noite, já em casa, Lívia e Aurora se sentaram na varanda, observando as estrelas. Você se arrepende? Aurora perguntou. De tudo que passou, de tudo que perdeu? Lívia pensou por um longo momento. Pensou na executiva perfeita que costumava ser, na vida que havia deixado para trás, nas noites de angústia e dúvida. Não, ela disse finalmente, porque tudo que passei me trouxe aqui, para você, para esta vida, para mim mesma, e não trocaria isso por nada. Aurora a beijou suavemente. Eu te amo. Hoje, amanhã e todos os dias que virão. Eu te amo. E obrigada. Por quê? Por me ensinar que o amor não é sobre perfeição. É sobre verdade. E que a liberdade, mesmo quando custa caro, sempre vale a pena. Elas ficaram ali, entrelaçadas sob as estrelas. 2 mulheres que haviam escolhido o amor acima do medo. A verdade acima da conveniência, a liberdade acima da aprovação. E naquele momento, Lívia soube com absoluta certeza. Ela estava finalmente em casa. Não em um lugar, mas em uma pessoa, em si mesma. E nada jamais poderia tirar isso dela. O futuro se estendia à frente, incerto, mas promissor. Haveria desafios com certeza, mas elas os enfrentariam juntas. E isso fazia toda a diferença, porque no final, o amor não é sobre facilidade, é sobre escolha. A escolha de ser corajoso, de ser autêntico, de ser livre, e Lívia finalmente havia escolhido viver.